Tá ok mesmo, né? Tá. Tá vendo aí, né? Tô sim. Saudações agroecológicas a todos. Estamos aqui novamente para essa partilha de conhecimento com vocês pelo projeto de fortalecimento da produção de base agroecológica do estado de Sergipe, né? Segundo módulo do curso de agroecologia. Um projeto que é desenvolvido pela Cooperafs, né? Com apoio da Fundação Banco do Brasil e que tem como agroecólogos responsáveis, né? Eu sou Márcio Santos, né, agroecólogo formado no Instituto Federal de Sergipe, e a minha colega que irá se apresentar agora. É, eu e o Márcio, né, somos agropartners responsáveis, né, por esse projeto. Meu nome é Mano Fontes Bati, também sou agroecóloga e formada pelo Instituto Federal de Sergipe. E hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre o desequilíbrio econômico e ecológico na agricultura, o manejo agroecológico como alternativa de baixa entropia do sistema, parte 2. Pronto, essa apresentação se desenvolverá da seguinte forma: vamos falar sobre biofertilizantes, a questão do conceito, a questão do efeito sobre as plantas e o solo, as formas de preparo e trazer também algumas receitas para vocês. Diferentemente do que solicitamos na aula anterior, que colocamos a questão para vocês fazerem os defensivos naturais, né? E fotografar, filmar e tudo. Dessa vez não precisará fazer isso, né? Nesse caso. Mas terão outras ferramentas também, né? Que toda aula sempre tem essa dinâmica e essa partilha também com o diagnóstico, que é a base da pesquisação também, que é aquilo que nos desbruçamos, né? Ao longo do núcleo de estudos de agroecologia, né? No IFES. Mas vamos Isso lá. mesmo, lá. Biofertilizantes. Conceito. Quando a gente pensa logo em biofertilizante, às vezes tem muita gente que confunde biofertilizante com defensivo natural. é, Aí fica. Mas também o biofertilizante pode agir como um defensivo natural, né? Tem isso. A mesma, né, em algumas situações. Mas é uma Assim, ferramenta importante para nos auxiliar a ter plantas sadias. Porém, o uso de uma técnica isolada pode não ser suficiente para atingir os resultados que se busca. O que é que ele diz sobre isso aí? O que é que ele está querendo dizer? Aquilo que a gente está falando desde o primeiro módulo, na primeira aula. Uma prática, um manejo a ser feito não deve ser isolado. Deve-se ter uma questão integrada de todas as técnicas, né? Desde a observação, o, o, a questão preventiva, a questão do planejamento, a questão corretiva, né? Vamos dizer assim, e para se alcançar um objetivo. E para isso que é um composto orgânico, o adubo líquido também tem a questão que pode ser considerado dessa forma, né? Que além de alimentar as plantas com seus nutrientes, possui também os micro-organismos vivos que podem proteger as plantas e nutrir o solo. Este é produzido de forma natural, obtido a partir da degradação de diversas fontes de matéria orgânica, estercos animais, aves e vegetais, em condições aeróbias e anaeróbias. Isso a gente vai explicar já já para você, não se aperreiem, mas vocês vão entender já já o que é isso. Para ser aplicado com pulverização no solo ou nas folhas. Só anotem na cabeça aí, tá, o rapaz está anotando, mas entendam só para reflexão o que a gente está falando, para a gente chegar aí com a cartilha que vocês vão receber,
e com a aula ao vivo, né, a aula síncrona, aí vamos discutir sobre tudo isso. Cauane? Então, biofertilizantes. Efeitos sobre as plantas e o solo. O biofertilizante possui concentrações variadas de macronutrientes como o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o enxofre, magnésio, assim como também micronutrientes como o boro, o cobre, o cloro, o ferro, o molibdênio, o manganês, o zinco. Possui também algumas moléculas orgânicas benéficas como proteínas, enzimas, vitaminas, antibióticos naturais, bactérias benéficas. Por este motivo, o biofertilizante é utilizado como defensivo natural, aumentando o vigor e a resistência das plantas. Como a gente disse, né? Sim. Que ele pode ser aplicado em plantas e no solo. No solo, ele vai trazer essa gama de macronutrientes, né? Nas plantas, o micronutrientes também, que também vai levar para o solo, né? Que são muito importantes. Principalmente o manganês. Vários solos são pobres nisso, né? Sim. Os solos são muito pobres nesse aspecto do manganês. E do zinco também, né? O zinco também tem esse problema. Mas aí é justamente a função para você ver aquilo que a gente está falando. Ele serve para fertilizar e como defensivo natural também, né? Isso é muito importante. Beleza. Formas de preparo. Aquela questão que falamos da fermentação aeróbia e anaeróbica, né? Quando a gente fala em aeróbica ou aeróbia, a gente fala em presença do oxigênio. Quer dizer, se qualquer coisa você falar com aeróbia, quer dizer, tem presença de oxigênio. E por que a gente fala que é dessa forma? No caso do biofertilizante. Porque o tambor, o tanque onde se prepara o biofertilizante deve ser coberto para não receber água de chuva e não deixar exposto diretamente ao sol. Porém, né, que aí se deve deixar uma entrada para o ar circular, né? Não deve se vedar. Quer dizer, tem que ter uma circulação do oxigênio para ele chegar a ver essa fermentação aeróbia ou aeróbica, né? É importante agitar o conteúdo, né? Vamos falar agitar, mexer, ativar, dinamizar, né? Que também fala, né? Tem muito na agricultura biodinâmica, né? Isso. Aí de preferência com um pedaço de madeira. Aqui, por exemplo, temos 3 imagens na figura, né? A fermentação aeróbia ou aeróbica é feita em tambores abertos, né? Esse A tem um rapaz aí preparando tudo. Desculpe, bebi uma aguinha. Sempre que possível, deve-se agitar o conteúdo do tambor no B, né? Dinamizar, né? Como queiram chamar, e manter o tanque coberto. Você vê que eles botaram essa lona, né? Botaram a lona com um espaçozinho com ar, botaram uma corda só para a corda é só para a lona não voar, na verdade, né? Sem vedar a entrada de ar. Tem passagem de ar aí, não é? Sem passagem de ar. Isso mesmo. Agora com o intuito e a pressão dessa lona para não dar lava da mosca, né? Sim, também tem isso. A questão das lavas, né? Sim. Ainda na fermentação aeróbica, né, para a produção aeróbica de biofertilizantes, segue algumas recomendações. Colocar o tambor em área ensolarada, manter o tambor coberto, deixando as laterais livres para a entrada de ar, realizar agitação ou dinamização do conteúdo do tambor, sempre que possível, utilizar somente água não clorada, isso é muito importante, pela questão dos micro-organismos e tudo, né?
A temperatura ideal de produção do biofertilizante é de 26 a 32 graus Celsius. Não dá, para vocês, não tem como vocês estarem medindo, né, essa temperatura assim. Mas vocês é perceptível quando ela está muito acentuada. E se vocês estiverem dinamizando, vocês dinamizarem ela, vocês sempre estarem observando e tiver essa passagem de ar, não vai haver problema, né? Enquanto o caldo estiver borbulhando, significa que a produção do biofertilizante está ativa e sendo processada. Isso aí é básico. A duração do processo dura cerca de 30 dias quando o borbulhamento diminui. Aqui, por exemplo, é como é feito aqui nessa figura. Aí tem biofertilizante de fermentação aeróbica feita na presença de ar. Tem a água em cima, o esterco e outros materiais embaixo, né? Que aí depende do tipo de biofertilizante que você vai fazer, né? Aí esses outros materiais a gente vai colocar receitas aqui, mas aí depende do tipo de material. Mas a base é essa. E com espaço, como vocês veem na parte do tambor, que tem um espaço com entrada de ar, entrada e saída de ar. Agora, Cauane. Vamos lá. O biofertilizante e as formas de preparo, né? Agora vamos falar sobre a fermentação anaeróbica. Ocorre na ausência do oxigênio. Deve ser fechada a parte superior do tambor com a tampa. Entre um líquido e a tampa deve ficar um espaço mínimo de 20 centímetros. Um espaço mínimo mesmo, como se fosse daqui do dedinho no espaço, que abrigará os gases formados pela fermentação anaeróbica. Para evitar a expulsão desses gases e o estouro no tambor, deve-se inserir uma mangueira plástica na tampa do tambor, vedando bem para que o ar não possa entrar. Isso traz na figura 2, que tem aqui no slide. Nunca, como é que eu coloco? Você vai fazer um furo na tampa do tambor, vai colocar uma mangueira, dentro dessa, e se não possível, o outro lado vai ter um baldezinho ou uma garrafa PET assim, com água dentro, porque essa biocombustão, ela vai ter o gás metano. Esse gás, se ele não tiver cuidado, ele pode explodir, pode pegar fogo, o gás metano. E submersa em um balde ou garrafa com água, para que o ar possa escapar na água, fazendo borbulhas, que fica na figura C, que está aí também do lado. A fermentação dura entre 20 a 40 dias, ou seja, quando não saem mais gases, em momento nenhum, não borbulha mais na garrafa, esse biofertilizante já está pronto para ir para o solo. Mas preconizando esse cuidado, nunca deixe a garrafa sem água. Nem que seja 2 vezes na semana, você pode fazer a ativação dele e trocar essa água da garrafa, porque ela vai evaporar. Aí aqui, como eu estava falando, as figuras, né? A figura A, que tá aqui o biofertilizante, a mangueirinha, a B, tá vendo aqui a mangueira mesmo. Aí que a gente faz para vedar para fazer um buraco. Você pega aquela Durapó, Durapó faz uma massinha nela e coloca ao redor, porque ela vai vedar esse buraquinho. Aí aqui a C é o quê? A C é um vasilhame de água, que onde essa mangueira vai estar. O gás dela vai estar sendo captado dentro dessa água. Aí, como a gente diz aqui, fermentação anaeróbica. Fermentação anaeróbica na ausência de ar, que deve ser feita dentro de tambores fechados. Nesse sistema anaeróbico, e usa uma mangueira ligando o tambor fechado a uma garrafa com água ou um balde. Sim, são cuidados que deve se tomar, né, Cauane, para não, Isso. não haver nenhum problema, né? Gente, não fazer problema nenhum. Aí, como tem aqui, né, como a gente mostrou lá na figura dela, água, esterco e materiais. Que esse material, como a gente vai mostrar várias receitas com materiais diferentes para fazer esse biodigestão. Mas deixando bem claro, essa fermentação, ela leva ou açúcar
o melaço para ter essa ativação das fezes para ocasionar esse gás. Sim, sim. Aqui agora algumas receitas. E já avisando aqui, né? Relembrando, não sei se eu falei no início, que justamente essa aula é mais curta, mas é compondo a aula maior que nós tivemos, né, anterior. E é um complemento de ações que devem ser práticas, que devem ser integradas, né? Mas vamos aí para algumas receitas. Para pomares e hortaliças. Ingredientes: 50 kg de esterco fresco bovinos, 5 kg de cinzas de madeira, serve como corretivo e fonte de potássio, e 4 gramas de melaço de cana ou açúcar mascavo, como Cauane estava falando. Preparo: colocar a água 100 a 120 litros de água em um tambor de 200 litros. Em seguida, os demais ingredientes, mexendo bem. A dinamização tem que realmente haver. Deixar fermentar por 30 a 40 dias. Cobrir para não deixar exposto diretamente ao sol ou para não receber água de chuva. Porém, deixar a entrada para o ar circular, ou seja, não vedar o tambor, né? Essa aí tem que ter a presença, realmente. Aplicação: usar 1 a 2 litros de biofertilizante coado, diluídos em 100 litros de água. Não é para você pegar aquele biofertilizante e utilizar direto, né, essa receita. Você tem que diluir e pulverizar nas plantas. Cauane? Algumas receitas enriquecido com materiais disponíveis na propriedade rural. Na sua própria propriedade você vai ter todos esses subsídios para fazer esse biodigestor. A indicação: o esterco enriquecido é proveniente para adubação líquida. Este biofertilizante é preparado a partir de estercos animais, sendo de proveniência e de preferência de bovino, né? Devido à presença do esterco da bactéria Bacillus, né? Enriquecido com materiais orgânicos disponíveis na propriedade rural. O Bacillus subcilius é um organismo que atua na prevenção e controle de doenças causadas por várias espécies de patógenos em diversas culturas. O ingrediente é de 50 a 80 quilos de esterco de gado, 1 quilo de folhas verdes, pode ser algumas leguminosas como a glicídia, a leucina, o buzeiro, a embaúba, né? E plantas medicinais, entre outros. Esses são os ingredientes para fazer esse biofertilizante. Todos que você tem dentro da sua propriedade rural. E cinza é fácil de ter, né? O melaço também não é difícil de ter. Açúcar, água, tudo isso o esterco de gado, quer dizer, é algo que tem acesso fácil, né? Isso. Outras receitas, né? O preparo de algumas receitas. Receita 1. Em um tambor de 20 litros, colocam-se 50 a 80 gramas de esterco de gado fresco, completando o resto com água. Este não é enriquecido. Receita 2. 40 gramas de esterco fresco, mais 1 a 2 kg de folhas verdes, leguminosas, como o Cauane falou. Aí ele tem aí, dando exemplo, feijão de porco, ingá, né? Entre outras. Embaúba, urucum, plantas medicinais e por aí vai. Ela falou também de leucena, por aí. Né? Glicídia, né, Cauane? Isso, glicídia, sabiá. Sabiá, isso. Receita 3. 50 kg de esterco de gado fresco, mais cinzas, mais água. Uma observação aqui que é colocada, né? Adicionando melaço ou açúcar mascavo, a receita favorece a fermentação. Quer dizer, é aquilo que Cauane falou desde o início. Tem que se colocar, né, a questão do melaço, açúcar mascavo, né? E para chegar e fazer essa fermentação direito.
E aí a aplicação nas folhas, diluir de 1 a 4 litros de biofertilizante em 100 litros d'água. 1 a 4 litros em 100 de água. Isso. Né? Isso para as folhas. No pé das árvores, né? Você se for aplicar ali no pé das árvores, 300 ml de biofertilizante sem diluição de 15 em 15 dias. Quer dizer, esse aí não precisa ter diluição, mas no pé da árvore você pode, né? Aplicar ele. Aplicação diretamente no solo. Diluir 10 litros do biofertilizante em 100 de água. Quer dizer, de 10 para 100. E aplicar no meio das linhas de cultivo de 15 em 15 dias. Quer dizer, nas linhas de cultivo ali, nas entrelinhas, como a gente chama, você pode chegar, agora tem que aplicar agora de 15 em 15 dias. Deve ser considerado que o biofertilizante tem efeito acumulativo e residual no solo, devendo ser reduzidas as dosagens nos períodos e cultivos subsequentes. O que é que ele está querendo dizer aí? Se você bota uma quantidade X de biofertilizante, vamos dizer, bota 2 litros ali naquela, né, estou dando exemplo, você não vai continuar daqui a 15 dias, você não vai botar os 2 litros de novo, você vai diminuindo, você vai diminuindo as dosagens, né? Isso não há regra de coisa, mas você vai sempre fazendo nessa proporção de 10 para 100 e você vai diminuindo, sempre mantendo essa proporção, uma regrinha de 3 e tudo, a gente pode chegar até conversar isso na aula online que teremos, né? Ao vivo. Cauane quer falar aqui? Calda biofertilizante. Função: serve como adubo foliar e para aumentar a resistência contra pragas e moléstias. Ingredientes: 10 litros de esterco fresco, 3 litros de esterco de galinha, 500 gramas de açúcar e água. Preparo: no recipiente plástico de 20 litros, colocar meia lata, 10 litros de esterco de curral. O esterco de galinha e o açúcar completa com água, evitando transbordar. Fecha bem e deixa 5 dias, porém não é necessário ser vedado. Aplicação: mesmo, né? Na aplicação, a calda pronta deve ser diluída na proporção de 1 litro para cada 10 litros. Porque a gente sempre está falando do esterco bovino, né? Mas o esterco de galinha também pode ser feito, as caldas, né? De biofertilizante, porque ele também é muito rico em nitrogênio, fósforo, potássio e no manganês. Nitrogênio e no manganês também. Ele é muito saudável, não tem problema nenhum para ser utilizado. Urina de vaca, né? Aí temos o preparo. Após a coleta, a urina deve ser armazenada durante o período de mínimo de 3 dias em vasilhames bem fechados, que podem ser as garrafas plásticas de 2 litros, né? Para que a ureia da urina se transforme em amônia. Depois misturar um copo de urina, 200 ml, aquele pequenininho, em 20 litros de água, para você ver, né? Tudo você tem que pensar fazer essa proporção. Uso: pulverizar sobre a planta a cada 15 dias. Para aumentar a resistência. Isso. Serve para o tomate. Pode dizer, pode falar. Pode falar. Posso? Pode. Lembrando, Márcio, que essa urina tem que ser a primeira urina da manhã. Sim, quando vai fazer a ordenha da vaca. Sim. Muito importante. Serve para o tomate, quiabo, jiló e demais olerícolas, né? No caso do alface, aplicar no solo 2 vezes durante o ciclo da planta. Como colher? Na hora da retirada do leite, a vaca geralmente urina no momento em que a urina deve ser recolhida num balde. Mas aí realmente acrescentando o que Cauane falou sobre a questão da primeira urina, né? Como guardar? Em recipientes fechados, a urina poderá permanecer por até 1 ano sem perder a ação, né? Tem que se tomar toda essa
precauções, né, para não haver uma perda do potencial, né? E aqui, justamente como é colocado, colher a urina, Isso aí. reservar no recipiente fechado durante 3 dias, diluir 1 litro de urina em 93 litros de água, pulverizar quinzenalmente para o tomate, quiabo, jiló, tudo aquilo que foi falado anteriormente, né? E aí, justamente, a ilustração sobre o processo de produção de biofertilizantes da urina de vaca e a aplicação do mesmo em culturas olerícolas. Isso aqui é uma cartilha do Instituto Giramundo Mutuando. E aqui, já estamos chegando no final da nossa aula, essa, como eu disse, é mais curta. Teremos essa ferramenta também para vocês, compartilharemos o link com vocês no grupo do WhatsApp, né? Que é Meu Quintal, Minha Roça, né? E é relacionado à questão dos cultivos na roça de vocês e no quintal produtivo de cada um. E nisso serve também, tem alguns vídeos explicativos, né? Até para contribuir também no aprendizado e algumas questões para você responder no Google Forms. É fácil, qualquer dúvida também pode chegar a conversar com a gente, mas é muito importante para esse processo de pesquisação que estamos tendo. Tanto o processo educativo, né, através das metodologias ativas, através de tudo isso, como a partir também do processo de pesquisação. E para finalizar, eu trago aqui uma frase de Ted Perry, que ele diz: tudo o que acontece com a terra acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo, né? Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de estar partilhando com vocês. Infelizmente não estamos com a presença de vocês, mas estamos nos sentindo abraçados da mesma forma que espero que vocês estejam se sentindo abraçados, acolhidos, né? Mas nos encontraremos em outros momentos. Espero que também presencialmente no futuro logo, né? Mas principalmente agora no encontro síncrono, né? Quer dizer, no encontro ao vivo com vocês. Aqui está o e-mail da gente de contato, né? Que podem entrar em contato. Tem um grupo do WhatsApp também. E para aqueles que não fazem parte do curso, mas se interessam em bater um papo com a gente, um diálogo, né? Uma partilha de conhecimento, ou também que é muito importante nos contratar para algum projeto, alguma coisa, estamos à disposição. Esse é os contatos da gente, né? E agradeço por essa oportunidade desse curso, de tudo isso que é pioneiro realmente na questão da agroecologia, principalmente envolvendo o Instituto Federal de Sergipe, né? Que somos frutos do Instituto. E é uma grande oportunidade para partilharmos, aprendermos mais com vocês, levarmos o nome do Núcleo de Estudos de Agroecologia, que é a base de onde aprendemos muito em relação à educação ambiental, né, em relação à agroecologia em si. Eu agradeço também, fora a UNEA e a vocês, ao meu programa de mestrado, o Proficiamb, né, que abriu meus olhos em relação a essa relação da agroecologia com as ciências ambientais, e só tenho a agradecer por tudo. Cauane, é uma grande oportunidade estar com você, né, novamente. Somos parceiros, né, temos outros parceiros também, né? Somos eu creio que um grupo de 5 pessoas mais ou menos, que lutamos aqui pela agroecologia do Estado, levar o nome do Núcleo de Estudos, do IFES, né? E eu agora também da UFES,
para chegar e colocar no devido lugar e compreendendo que temos muito a aprender também com as comunidades e povos tradicionais. Muito obrigado, um abração e passa a palavra para você. Muito obrigado, Márcio. Belíssimas palavras que você falou, né? Então, eu agradeço muito, gente, esse momento, essa experiência que é única, né? A gente vivenciar com vocês, partilhar do nosso conhecimento e ser agraciado com o conhecimento de vocês, né? É maravilhoso. Aí está o meu contato, o contato do Márcio, tem também o grupo do WhatsApp, que vocês podem tirar dúvidas. Aqueles que não fazem parte do grupo, está aí nosso contato por e-mail, pode entrar em contato com a gente. Estamos abertos a partilhar do conhecimento, a troca do conhecimento, a participar também de outros projetos. Esse projeto foi pioneiro dentro do estado de Sergipe, para a agroecologia, agraciando a agroecologia, com agroecólogos, né? Lembrando que é um projeto que está trazendo agroecólogos, porque somos agroecólogos, somos formados em agroecologia. Somos filhos da agroecologia dentro do estado de Sergipe, né? E nos sentimos presenteados por estar fazendo esse curso, estar partilhando desse conhecimento. Dentro dele a gente aprendeu muito, tanto na instituição como no nosso grupo de estudo, no NEA, que é o nosso berço, né? É onde a gente aprendeu a viver a agroecologia, a extensão rural, a educação ambiental, aos princípios que a agroecologia traz, as agriculturas dentro da agroecologia, né? Que é a agricultura biodinâmica, a agricultura sintrópica, a permacultura, a natural, né? A biodinâmica, isso enriquecedor demais. Só tenho a agradecer, né? A partilhar esse conhecimento meu e do Márcio com vocês. E espero que vocês gostem desse material que a gente está solicitando. Se surgir dúvidas, estamos aqui para tirar. Também agradeço demais à instituição, aos meus professores, ao meu querido amigo Márcio, aos meus colegas que são, como nós já deixou bem dito, é um grupo, né, que são formados por 5 pessoas que querem levar a agroecologia para dentro do estado, quer deixar ela reconhecida também, que eu acho, é um anseio que eu tenho, que os agroecólogos sejam vistos, né? Tem essa formação, então a gente precisa ser visto dentro do estado. Não somos inerentes, somos existentes. Então, também agradeço ao meu programa de mestrado, né, que é o PPM. Agradeço muito também. É todo enriquecedor no nosso conhecimento. Somos frutos de uma instituição e a elas agradecemos todo o nosso conhecimento. Com certeza. Márcio, muito obrigado. Sinta-se abraçado, meu querido amigo. E gratidão devida. Pronto, até a próxima. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Beijão, beijão, beijão. Beijão, beijão mesmo.